Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus Cristo vos sejam abundantemente multiplicadas. Nós vamos iniciar uma série de lições sobre a escatologia reformada e nós queremos convidar você, a partir deste vídeo, a acessar também os demais para conhecer este ponto doutrinário importante na história do cristianismo. Eu quero dizer para você que nós não temos aqui a pretensão de sermos exaustivos naquilo que vamos tratar, são apenas lições panorâmicas sobre cada tema, cujo objetivo é um objetivo mais devocional, voltado para a edificação da igreja. E eu quero então convidar você, nesta primeira lição, a abrir a sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos do 1 até o 12. Abra aí a sua Bíblia. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos do 1 até o 12. Eu vou fazer a leitura e logo em seguida nós faremos uma oração para darmos início, então, a esta série de lições sobre a escatologia reformada. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1 e até o versículo 12. Veja o que diz a Escritura. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos fazer uma oração, suplicar a Deus a manifestação do seu poder pelo Espírito Santo para que aquilo que estudaremos a partir dessa primeira lição sobre a escatologia reformada possa ficar bem guardado em nosso coração, para que os nossos olhos estejam atentos aos sinais que indicam que Cristo está às portas. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso pastor, amado da nossa alma, nosso Redentor, nosso Salvador, aquele que nos comprou da condição em que estávamos perdidos, mortos, cegos, e nos trouxe ao redil das ovelhas. É por ele, por seu sacrifício perfeito, eterno, suficiente, que nos achegamos a ti nesta hora, para te suplicar, meu Senhor, que oriente-nos e abençoe-nos nesta primeira lição sobre esse tema tão importante, tão fundamental para a nossa vida enquanto crentes. Que o teu povo, aqueles que acessam essa plataforma agora
este canal. Seja abençoado por tua palavra, que o Senhor os fortaleça, aumente-lhes a fé e a esperança e o amor por ti, para que estejam bem preparados para aquele dia em que o Senhor voltará. Que em tudo Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Muito bem, nós vamos tratar da primeira lição sobre a escatologia reformada e, obviamente, que você, pela leitura do texto, já deve ter percebido que o nosso objetivo nessa primeira lição é falar sobre o homem da iniquidade. De fato, meu querido irmão, a pregação de nossos dias tem sido caracterizada por uma ênfase demasiada nas necessidades existenciais. O foco de muitos dos atuais pregadores, voltados para questões como trabalho, como família, como curas divinas, tem ofuscado o brilho de doutrinas elementares do cristianismo, dentre elas a escatologia. Obviamente que você deve estar se perguntando, pastor, o que é que significa essa palavra? O que é que significa a escatologia? Ora, Luiz Berkhoff, em sua teologia sistemática, afirmou que o nome escatologia chama a atenção para o ato de que a história do mundo e da raça humana finalmente chegará à sua consumação. Ele ainda afirma que o nome escatologia baseia-se em passagens da Escritura que fala sobre os últimos dias, que fala sobre os últimos tempos, que fala sobre a última hora. Então, a ideia aqui é estudarmos a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. É aquele recorte de pesquisa da teologia sistemática que se ocupa em dar respostas acerca dos eventos finais, daqueles que precedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos de compreender inicialmente a passagem que lemos. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso do 1 até o 12. E é importante compreendermos que, ao estudarmos a doutrina das últimas coisas, nos deparamos com uma série de eventos que ocorrerão antes da chamada parousia ou segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre os acontecimentos que precederão o aparecimento do Senhor Jesus nas nuvens do céu, nós encontramos nessa passagem lida a descrição da aparição do homem da iniquidade. Nós precisamos compreender um pouco do contexto no qual esta passagem foi produzida. E eu quero lhe dizer que a igreja em Tessalônica, ela estava convivendo com uma interpretação equivocada do que fora ensinado pelo apóstolo na sua primeira carta. Alguns irmãos haviam confundido a volta súbita do Senhor Jesus, mencionada por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, com a sua vinda iminente. Então, para você compreender melhor o que nós vamos estudar e compreender também essa interpretação equivocada de parte daquela igreja, abra a sua Bíblia aí, na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4, veja o que ele falou nos versos 16 e 17. Ele disse assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, é sobre a dúvida que foi gerada no ambiente da comunidade de Tessalônica, ou seja,
uma situação gerada a partir de uma interpretação equivocada sobre a vinda de Cristo. Afinal, alguns estavam confundindo volta súbita com volta iminente, e Paulo vai tratar na segunda carta sobre esta interpretação equivocada daquilo que ele havia produzido na primeira. A partir daí, então, criou-se um grande problema doutrinário, fato que culminou na exortação do apóstolo concernente a questões que ocorrerão nos últimos dias. E ele alerta aos Tessalonicenses, veja aí o texto que nós lemos, capítulo 2, verso 2 da segunda carta, porque ele diz: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Perceba comigo, meu querido irmão, que Paulo os exorta a que não deixasse envolver, quer por espírito, ou seja, por novas revelações. Ele também os exorta que não se deixasse demover por palavra, ou seja, por um sermão descrevendo a segunda vinda de Cristo como sendo imediata. Ele fala também que eles não deveriam se deixar demover por epístola, e nós devemos compreender que havia uma outra carta que rondava aquela comunidade, contendo informações de que Cristo estava às portas, de que ele voltaria naqueles dias. E ele então os adverte, afirmando não ter sido escrita por ele aquela carta, chamando a atenção para o seu autógrafo. Se você abrir a sua Bíblia nesta segunda carta, lá no capítulo 3, no verso 17, Paulo faz questão de afirmar que a saudação da produção desse escrito neotestamentário é do seu próprio punho, ou seja, ratificando a tese de que esta carta aqui foi produzida por ele, não a outra. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 17 diz: a saudação de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Meus queridos, esclarecidos alguns detalhes, o apóstolo passa então a descrever como se dará a segunda vinda de Cristo, anunciando inicialmente que isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia. Paulo faz uso do termo grego apostasia, que no vernáculo significa queda, significa caída, significa rebelião, mas aponta também para o termo revolta. William Hendrickson, discorrendo sobre esta passagem, afirma que o uso do termo apostasia aqui, sem um adjetivo adjunto, põe em realce o fato de que, de uma maneira geral, a igreja visível abandonará a fé genuína. Meus queridos, isso certamente já havia chegado como informação aos primitivos cristãos, e Paulo agora só os lembrava, pois o próprio Senhor Jesus já os havia advertido em seu sermão escatológico, e Mateus registrou isso lá no capítulo 24, verso do 10 até o 12. Veja, Mateus 24, a partir do versículo 10 e até o versículo 12, a Escritura diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Percebe-se então, meu querido irmão, na argumentação do apóstolo, que a ideia de volta imediata é desfeita, pois ainda não tinha chegado a apostasia. Paulo segue afirmando que antes da parousia, ou seja,
da segunda vinda de Cristo, algo ainda teria que acontecer, a revelação do homem da iniquidade. Veja agora, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, o que a Escritura nos diz. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Meus queridos, nós precisamos agora, já que tomamos posse dessa informação, que Cristo não voltará enquanto o homem da iniquidade, o filho da perdição, se revelar, compreendermos e aprendermos algumas características desse homem da iniquidade. E é importante compreendermos que o homem da iniquidade não deve ser identificado com Satanás. Ele não é a encarnação do diabo. E você pode perceber isso no verso 9 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Então, esta é a primeira característica do homem da iniquidade. Ele não deve ser identificado com Satanás. É uma figura escatológica à parte. Mas é importante aprender também que ele não deve ser identificado com a besta que sobe do mar, conforme descrito nos capítulos 13 e 17 de Apocalipse, já que são figuras escatológicas distintas. Meus queridos, o homem da iniquidade é um filho da perdição e sofrerá total derrota quando Cristo aparecer nas nuvens do céu. Assim também a besta que sobe do mar caminha para a perdição. É isso que o apóstolo Paulo ensina aqui nessa segunda carta, no capítulo 2, verso 8, e você pode também conferir essa informação abrindo a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 8, e capítulo 19, verso 20. Mas nós devemos então compreender que o homem da iniquidade não é um poder abstrato ou um conceito coletivo como muitos advogam, mas ele é especificamente uma pessoa escatológica. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, veja aí na sua Bíblia, verso 3 e verso 8, dizem: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 8 então diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então perceba comigo que toda a descrição do texto nos remete para um caráter pessoal do homem da iniquidade. O texto diz que ele se opõe, o texto diz que ele se exalta, o texto diz que ele se assenta no templo de Deus, o texto afirma que ele proclama a si mesmo como Deus. A Escritura vai nos mostrar que ele será revelado imediatamente antes da vinda de Cristo, e nós percebemos isso no verso 8 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas também em 1 João capítulo 2, verso 18. Nós aprendemos com a literatura joanina que ele já opera através dos anticristos, mas como uma figura escatológica, ele haverá de aparecer. A Bíblia ensina que a sua vinda será segundo a eficácia de Satanás, com grandes sinais e milagres, todos eles absolutamente falsos. Meus queridos, de fato, esta figura escatológica estranha há de aparecer até que Cristo volte. E nós precisamos estar preparados, porque há um cenário sendo montado para que o Senhor Jesus, ele apareça.
e estabeleça definitivamente o seu reino aqui na terra. Então, diante daquilo que nós vimos nessa primeira lição sobre a escatologia reformada, aprendendo sobre o homem da iniquidade, o que é que nós podemos retirar como ensino desta primeira lição? Primeiro, que a vinda de Cristo será precedida de uma grande apostasia, ou seja, muitos abandonarão a fé. E foi o Senhor Jesus que ensinou isso aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 24, verso do 10 até o 12, a Escritura ensina: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em segundo lugar, nós precisamos de aprender acerca dessa primeira lição sobre escatologia reformada, o homem da iniquidade, que Cristo não voltará sem que seja manifestado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é uma pessoa escatológica, e foi isso que nós encontramos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 4, ele disse: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Concluímos, pois, esta lição acerca do homem da iniquidade, meu querido e amado irmão, enfatizando a necessidade de atentarmos para as palavras do nosso mestre, registradas por Mateus no seu Evangelho, no capítulo 26, verso 41, quando disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero orar com você e por você, finalizando então esta primeira lição sobre escatologia reformada, o homem da iniquidade. Curve a sua fronte e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu excelso, poderoso e glorioso nome pela beleza, pela sublimidade da tua palavra e como ela é clara aos nossos olhos, meu Senhor. Ajude-nos e prepare-nos para esse tempo do fim, onde haverá apostasia, onde figuras escatológicas estranhas se manifestarão para confundir as pessoas e deixá-las confusas acerca daquilo que elas devem viver e crer. Ajude-nos, meu Senhor, como Igreja de Cristo, a ter os nossos olhos bem atentos e firmes aos sinais que indicam a vinda do Teu Filho, e preserve-nos santos, irrepreensíveis na Tua presença. Nós te pedimos, meu Senhor, que o texto lido e essa lição seja aplicada e guardada a cada coração, pois nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus, pois, lhe abençoe no nome de Jesus. Amém.